Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A aula de hoje sobre combinações lineares. Então, vamos lembrar o que a gente já viu aqui, né? Se eu tenho um espaço vetorial que tem os vetores u, v e w, né, espaço vetorial V, e os escalares são alfa, beta, né, etc., alfa, beta, gama, né, no corpo K. Então, pelos axiomas de espaço vetorial, a soma u mais v, né, também é vetor de V. Afinal, essa é a definição da soma, que o resultado é um vetor desse espaço vetorial, um elemento de V. E o produto de um escalar alfa por um vetor u também vai ser vetor de V. Né? Isso faz parte da própria definição de espaço vetorial. Aí, uma consequência disso é que, ora, se alfa u também é vetor de V, eu posso pensar que beta v e gama w também são vetores de V. E se eu tenho vetores de V, eu posso somar esses caras, né? Então a soma alfa u mais beta v também é vetor de V, e a soma desse resultado com gama w também é vetor de V. Então eu posso fazer essa combinação aqui entre adição e multiplicação por escalar. Então, vamos tentar definir então o que é esse tipo de objeto, certo? Então vamos definir a ideia de combinação linear. Então, se eu tenho um espaço vetorial V, né, eu posso olhar para um vetor desse espaço vetorial que é dado como uma combinação linear, né, de vetores. É uma soma, note que isso aqui é uma soma de vetores, e cada vetor é múltiplo escalar de um outro vetor. Então, por exemplo, aqui esse V é a soma do escalar alfa 1 vezes o vetor U1, mais o escalar alfa 2 vezes o vetor U2, etc., até o alfa n, UN. Né? Então, quando eu escrevo um vetor V dessa maneira, o que eu vou dizer é que V é uma combinação linear dos vetores U1, U2 até o N. Né? Então, quando eu falo combinação linear, eu estou falando isso, é uma soma de vetores, desses vetores multiplicados por escalares. Né? Então, combinação linear é isso, essa é a definição. Né? E eu posso pensar o contrário também. Eu posso olhar para o vetor V, olhar para os vetores U1 até o N, né? E dizer o seguinte, olha, esse vetor V é combinação linear desses vetores, né? De U1 até o N, é o N aqui, tá? Somente se existirem esses escalares, alfa 1, alfa 2 até alfa N, que sejam solução dessa equação aqui. Quer dizer, pode ser que V não seja a combinação linear de uma coleção de vetores que eu escolhi, né? Mas se essa equação aqui tiver solução, e aí vai ter soluções, esses escalares, alfa 1, alfa 2, etc. Né? Se eu conseguir escrever isso, se eu conseguir encontrar alfa 1, alfa 2 até alfa n que satisfaçam essa equação, aí eu posso dizer que o vetor V dado é combinação linear desses n vetores U aqui. Né? Se eu não conseguir encontrar alfas que satisfaçam essa equação, então eu vou dizer que V não é combinação linear desses vetores, ou não pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Tá? Então, combinação linear é simplesmente isso, é uma soma de múltiplos dos vetores. Né? E aí, tem dois tipos de problema que a gente pode encarar quando está olhando para combinações lineares. Né? O problema para frente e o problema para trás. Né? Então, o problema para frente é relativamente fácil. Eu tenho os vetores o1, o2, o 3, e eu tenho os escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ou seja, eu tenho o lado direito da equação. E eu quero descobrir quem que é o lado esquerdo. Né? Isso aí é relativamente fácil. É só fazer a conta. Né? Então, eu tenho que efetuar essa conta aqui. Eu sei, está definida na definição do espaço vetorial V, o que significa eu pegar o escalar alfa 1 e multiplicar pelo vetor U1. Mesma coisa para o alfa 2, etc. E também está definido na definição, determinado, né, na definição do espaço vetorial V, o que significa eu somar esse vetor alfa1, U1 com o vetor alfa2, U2. Isso aqui faz parte da definição de espaço vetorial. Né? Então, um pequeno parênteses, né? Na videoaula de subespaços, eu mencionei a possibilidade de ter um espaço vetorial, por exemplo, formado por que os vetores são formados como pares de números reais, né? Ele parece o R2, só que as operações de adição e multiplicação por escalar são diferentes do que a gente está acostumado. Então, quando eu estou fazendo essa conta aqui, eu tenho que fazer a operação que faz parte da definição do espaço vetorial. Né? Claro que os espaços vetoriais que a gente está acostumado a lidar, né, Rn, Cn, né, ênuplas de números complexos, as matrizes, os polinômios,
as funções. Esses caras a gente sabe somar e multiplicar, e a soma e multiplicação são as operações que a gente está acostumado, tá? Mas isso vale para qualquer coisa que satisfaça as condições de espaço vetorial, né? Então, quando eu executar essa conta aqui, eu vou executar de acordo com a regra do espaço vetorial, com a definição das operações de adição e multiplicação por escalar do espaço vetorial que eu estou tratando, tá? Bom, vou fazer uns exemplos aqui, pegar um exemplo do R3, né? Que é relativamente simples. Vou tomar 3 vetores, né? O 1, o 2 e o 3. E aí as componentes do vetor, o 1, né? Vai ser, são 3 números reais, porque é o R3, né? O primeiro deles é o U11, o 21 e o 31. Esse é o vetor 1. O vetor U2 vai ser o 12, o 22, o 32. E o vetor U3 é o 13, o 23 e o 33. Quer dizer, eu tenho aqui dados, né, de maneira genérica, mas dados, os vetores 1, o 2 e o 3. Esses caras eu conheço. E eu quero saber quem que é o vetor V, com V1, V2, V3, né? Esse é o vetor V. Eu quero saber quem são V1, V2, V3, de forma que o vetor V seja α1, o 1, mais α2, o 2, mais α3, o 3. Supondo que os alfas são dados também. Então, eu simplesmente executo a conta, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar isso aqui. Eu tenho que escrever V como α1, o 1, mais α2, o 2, até, bom, aqui α3, o 3, né? Então, n igual a 3 no nosso caso. Então, eu tenho aqui o meu vetor V, que é V1, V2, V3, e aí aqui, daqui para baixo, nessa segunda linha, eu já estou executando a conta do jeito que o espaço R3 manda. Então, o que eu vou fazer? Para fazer essa multiplicação, multiplicar o α1 por esse vetor, eu vou jogar o α1 aqui para dentro em todos os componentes. Aqui a mesma coisa, né? E aí, o que eu vou ter vai ser isso. Eu vou ter a soma de 3 vetores. O primeiro é α1, u1, 1, α1, u2, 1, α1, u3, 1, α2, u1, 2, α2, u2, 2, α2, u3, 2, mais o α3, u3 aqui embaixo, né? Então, isso aqui eu executei a multiplicação por escalar de acordo com a regra do espaço vetorial. E aí, eu executo a soma, que basicamente é a primeira componente aqui, ó, o V1, vai ser a soma das primeiras componentes desses vetores. Então, α1, u1, 1, α2, u1, 2, α3, u1, 3, né? E a segunda componente aqui, o V2, vai ser essa soma desses caras aqui do meio. E a terceira componente, esses caras. Então, está aqui o vetor V escrito como combinação linear do U1, U2 até o 3, né? Então, nessa sentido direto, assim, dados os vetores e os escalares, é só fazer a conta mesmo, né? Exercício que a gente fez aí bastante em VGA, mas agora a gente vai fazer para vetores mais gerais, tá? Agora, no problema oposto, né? Então assim, eu conheço o vetor V e os vetores U1, U2 até o N. Então eu quero escrever o vetor V como combinação linear de um conjunto de vetores lá conhecido, esses vetores U, tá? Tem um motivo para fazer isso, a gente vai ver vários motivos para fazer isso ao longo do curso, mas eu posso precisar. Eu tenho o vetor V e eu quero escrever esse cara como combinação linear desse conjunto de vetores aqui, U, que eu conheço, né? E isso significa que eu preciso descobrir quem são esses escalares aqui, né? Para determinar a combinação linear dos U's que é igual ao V, né? Então esse problema já é um pouquinho mais trabalhoso, porque vai ser um sistema linear. Eu tenho que, na verdade, essencialmente, entre aspas, uma equação com N incógnitas aqui, né? Só que a gente vai ver que, pelas regras de adição e multiplicação por escalar, né, a gente vai ter essa equação entre vetores aqui, na verdade, vai dar várias equações de escalares, né? Então, isso vai dar uma equação, um sistema linear. As soluções vão ser α1 até αn, e aí é um sistema de equações. Então a gente tem aqueles 3 casos de sistemas de equações. Ou tem uma solução única, né? Então só tem um conjunto de α1, α2 até αn que satisfaz essa equação. Aí eu vou dizer que esse sistema é compatível e determinado. Se o sistema for compatível e indeterminado, eu vou ter várias formas, vários conjuntos de α1 até αn aqui que vão satisfazer a equação. Eu posso escrever V como diversas, diferentes combinações lineares desses vetores, né? Ou eu posso ter nenhuma solução. O V não pode ser escrito como combinação linear dos vetores dados, né? Isso pode acontecer também. Então, não é garantido que, dado um vetor e um conjunto de vetores U, que eu vou conseguir escrever esse cara como combinação linear, né? E aí, as próximas aulas, a gente vai lidar justamente com isso, né? Que tipo de conjunto eu posso ter para escrever qualquer vetor como combinação linear desses caras?
que tipo de conjunto eu posso ter para que as combinações lineares sejam únicas, né? Então, a gente vai ver depois, já vou adiantar, que quando a solução é única, esse conjunto aqui vai ganhar o nome de linearmente independente, né? E esses alfas vão ganhar o nome de coordenadas. Lembra das coordenadas lá de VGA, que eu falei que tinha um significado especial no curso? Então, as coordenadas vão ser justamente a solução para esse sistema de equações quando ela for única. Se ela não for única, né, se a solução não for única para esses vetores aqui, então eu não vou poder chamar esses caras de coordenadas, porque não tem um conjunto de coordenadas único para cada vetor. Eu tenho um monte de coordenadas, cada vetor pode ser representado por infinitas combinações de coordenadas, por exemplo, né? Se os escalares forem os reais, por exemplo. Né? Então, vamos abordar esse problema agora, né? Como eu disse, se não tiver nenhuma solução, V simplesmente não é combinação linear dos U's. Né? Então vamos ver com R3. Né? Eu vou pegar o vetor V1, V2, V3 e tentar escrever ele como combinação linear desses U11, U21, U31 e etc. Né? Então os mesmos vetores lá do outro exemplo, só que agora eu sei o V1, V2, V3 e eu quero descobrir os alfas. E aí eu vou escrever dessa maneira aqui, que a gente vai ver depois que isso aqui é justamente, estou escrevendo como coordenadas, né? Mas basicamente eu escrevi isso aqui como uma matriz coluna para economizar espaço. Tá? Mas tem uma justificativa, a gente vai ver depois, daqui a 2 aulas, por que eu posso escrever desse jeito. O que significa essa matriz aí. Né? Então, só para elaborar aqui um detalhe, vocês perceberam que eu chamei esses componentes aqui, ó, U11, U21, U31. Então você percebe que é o segundo índice, que é o índice do vetor, e o primeiro índice é o índice da componente, primeira componente, segunda componente, terceira componente. Né? Não foi à toa que eu fiz isso. Né? A gente vai ver que a primeira componente, aqui o primeiro vetor, aparece aqui. E as componentes são o primeiro índice, né? E o número do vetor é o segundo. Isso não é à toa, porque isso aí vai dar justamente as coordenadas, as posições das matrizes, os índices da matriz que a gente está acostumado. Né? Por quê? Na hora que eu escrevo esse sistema desse jeito, eu vou ter esse sistema de equações aqui. Vai ser V1 é α1 U11 mais α2 U12 mais α3 U13. Está aqui. α1 U11 mais α2 U12 mais α3 U13. Isso é o V1. Então percebe que para o V1 o primeiro índice é 1. E para o α1, o segundo índice é 1. Né? Tem um erro de digitação aqui era para ser 1. Tá? Então, na hora que eu escrevo esse sistema de equações, aí vocês vão lembrar, sistema linear, né? 3 equações, 3 incógnitas. Né? Então, essa equação vetorial, né? V igual a α1, U1, mais α2, U2, mais α3, U3, na verdade dá para mim 3 equações de escalares. Né? E eu tenho 3 incógnitas. Então, eu vou ter esse sistema escrito na forma matricial, e a gente olha justamente para o determinante dessa matriz aqui, para saber se o sistema é possível determinado, possível indeterminado, né? Então, e a gente vai saber se a gente vai ter uma solução única, α1, α2, α3, ou se a gente vai ter, por exemplo, infinitas soluções, ou se não existe solução. E daqui em diante é um problema que a gente já conhece, né? Que é resolver equaçãozinha da sisteminha 3x3. Isso aí vocês já cansaram de fazer em VGA, então a gente vai trabalhar bastante isso aí. Né? Então, é essencialmente uma aplicação de sistemas lineares. Né? Encontrar os coeficientes aqui da combinação linear, né? que representem o vetor V, levando em conta esses vetores o1, o 2 e o 3. Né? Então, o sistema oposto acaba dando um pouquinho mais de trabalho do que simplesmente fazer a conta. Continua sendo simplesmente fazer a conta, mas é um pouquinho mais de conta. Né? E aí vai depender, claro, do número de vetores que a gente tem. Se eu estiver aqui fazendo uma combinação linear de V com 5 vetores, né, então eu vou ter 5 incógnitas. Só que eu vou continuar tendo só 3 equações. Né? Então, essa propriedade que, olha só, toda vez que eu pegar vetor do R3, quando eu fizer uma equação vetorial, eu vou estar representando 3 equações. Esse número 3 tem um sentido. A gente vai ver depois, a gente vai chamar esse cara de dimensão do meu problema. E a dimensão está associada com o número de vetores que eu preciso para escrever combinações lineares. Então, a gente está construindo esse cara, a gente está construindo os recursos para a gente chegar realmente na ideia de coordenadas, de dimensão do espaço vetorial, que são coisas que a gente vai trabalhar bastante mais para frente. Tá? Mas essencialmente é isso. Eu preciso descobrir α1, α2 e α3 se eu sei o V e os U's. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui agora que é um pouquinho diferente, que envolve um espaço vetorial que a gente não viu em VGA, mas que a gente vai trabalhar bastante nesse curso, que é o espaço vetorial dos polinômios. Né? Então, eu escolhi aqui um polinômio de grau 2, V de t,
que é o polinômio V0 mais V1t mais V2t ao quadrado. Né? E eu quero escrever esse cara como combinação linear desses três vetores aqui. P1, que é P01 mais P11t mais P21t quadrado. P2, que é P02, P12t mais P22t ao quadrado. E o P3 análogo. Né? E aí, de novo, né, mais uma atenção para os índices, que eu escolhi começar os índices do zero aqui, ó. Primeiro termo tem o zero, o segundo termo tem 1, justamente para coincidir com a notação que a gente está acostumado lá de polinômio, né? Que o índice que aparece aqui é a potência do t. Então aqui é t elevado a zero, que é 1, aqui é t elevado à primeira, aqui é t elevado ao quadrado. E eu estou mantendo, olha, você percebe que esse cara aqui funciona como um componente, então eu estou mantendo esse cara no primeiro índice. Né? E o segundo índice é a contagem do vetor, primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. Tá? Mas eu só troquei para começar do zero para a gente poder associar aqui as potências do t já de cara. Né? E aí, de novo, o problema é o mesmo. Eu quero encontrar α1, α2 e α3, tal que α1 P1 mais α2 P2 mais α3 P3 seja igual ao V de t que foi dado. Né? Então, quem que é o V de t? V de t é esse cara aqui explicitamente, V0t mais V0 mais V1t mais V2t ao quadrado. Eu escrevo esse cara explicitamente aqui, ó, α1 vezes esse polinômio, mais α2 vezes esse polinômio, mais α3 vezes esse polinômio. Né? E aí, passando aqui, agora eu tenho uma soma de polinômios. Né? Então a regra que eu tenho que fazer para executar a combinação linear é a regra de adição de polinômios e multiplicação de polinômios por números, por constantes. Né? Então, de novo, passo a constante aqui para dentro, somo todo mundo, e aí, como é que eu igualo? Aí é a parte importante, né? Como é que eu igualo os polinômios? Inclusive está trocado aqui os sinais de mais e menos, né? Só um momentinho. Certo? Então, aí agora a gente tem um problema de verificar igualdade entre polinômios. Eu tenho esse polinômio aqui que tem V0, V1, V2, né, em t, e eu tenho esse outro polinômio que tem os alfas e os p's aqui. Né? Então, como é que eu igualo, como é que eu verifico se dois polinômios são iguais? Eu verifico os termos de mesma potência, os coeficientes de mesma potência têm que ser iguais. Né? Princípio da equivalência dos polinômios, alguma coisa assim. Né? Então agora eu acabo tendo uma equação para cada potência. Então eu tenho uma equação para a potência zero, então o coeficiente da potência zero, né, do termo constante, tem que ser igual. Então eu tenho V0 aqui é igual a esse cara aqui, α1 P01 mais α2 P03 mais α3 P03. Né? A segunda termo também aqui e o terceiro termo aqui. Né? Então, ou seja, cada potência de t vai ter uma equação. E de novo, eu tenho três equações, três incógnitas nesse caso. Né? Se eu tivesse escolhido colocar um P4 aqui, eu teria quatro equações, aliás, três equações e quatro incógnitas. Se eu tivesse algum polinômio que fosse até o grau 3, eu teria quatro equações aqui. Né? Então você vê que o grau do polinômio vai determinar quantas equações eu tenho e o número de vetores que eu estou tentando colocar na combinação linear vai determinar o número de incógnitas. Né? Então, aqui nesse caso, de novo, eu obtenho esse sistema linear e daqui em diante o problema deixou de ser envolver espaços vetoriais diretamente e passou a envolver só resolver sistema linear. Então, para encontrar os alfas aqui, eu tenho que resolver esse sistema linear assim ou na forma matricial, maneira que você estiver mais acostumado. Né? Então, o procedimento é esse. E aí a gente começa a ver essa relação. Né? Olha, eu mudo uma coisa nos meus vetores, eu mudo o número de equações que eu tenho. Eu mudo o número de vetores que estão envolvidos, isso muda o número de incógnitas das minhas equações. Né? Então, o que determina o número de equações que eu vou ter? Isso vai ser a dimensão do meu subespaço aí que eu estou tratando. Né? Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então, isso aí é a bibliografia do curso e a gente vai fazer mais alguns exemplos, né, mais diretos, mais aplicados na aula síncrona, certo? Então, obrigado, gente. Até mais.